A maioria de nós cristãos, já ouviu falar no Evangelho que Jesus tinha 3 amigos muito especiais. Eles moravam em uma cidade perto de Jerusalém, Betânia. A palavra Betânia é grega e ela significa casa dos figos verdes. Aquela casa de Betânia era um dos lugares mais agradáveis para Jesus. Sempre que ele vinha a Jerusalém, ele repousava, porque ali moravam 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Esses irmãos eram muito afeiçoados, porque os seus pais, que eram judeus da Galileia, haviam tido a oportunidade de criar os filhos na tradição bíblica, na severidade da lei. E quando morreram, deixaram esse legado com os filhos. A casinha em Betânia fica muito próxima de Jerusalém, 4 quilômetros, pelas estradas das ovelhas. E é fácil de chegar a Jerusalém, desde Betânia, para entrar pelas portas do sul e também pelo Horto das Oliveiras. Periodicamente, quando ele vinha, ele mandava avisar, e as pessoas amigas corriam para a casa de Lázaro para ter um contato muito pessoal. A correspondência verbal entre eles era muito grande. E certa feita, Jesus estava além do Jordão, que é o rio que faz uma separação da Palestina e que deságua no Mediterrâneo. Jesus estava pregando no Além Jordão, quando chegou a notícia que Lázaro havia morrido. Então Jesus se comoveu e chorou. Pela notícia dada abruptamente, ele chorou de emoção, pensando nas 2 irmãs que ficariam sem o apoio do seu irmão, que servia de pai e mãe. Mas logo depois, ele, reflexionando, teve uma expressão muito bonita. Lázaro dorme. E ficou alegre. E Marta, a irmã de Lázaro, havia pedido que ele fosse, pelo menos para o enterro. Para surpresa geral, ele não atendeu e não foi. Ficou ainda 3 dias no local em que estava, o que daria lugar ao cadáver apodrecer. Ao 4º dia, a decomposição cadavérica já está à vontade. Por fim, ele resolveu atravessar o Jordão e ir até Betânia, onde foi recebido pela compulsão, a tristeza de Marta, de Maria e de todos. E Marta lhe disse: ó Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, porque tu não deixarias. Ele já havia levantado uma menina que ia ser sepultada. E quando o cadáver passou do enterro, a mãe dela chorava muito e, voltando-se para ele, falou com misericórdia. A sua filha era o dom maior da sua vida. Ele então mandou parar o féretro e, chegando perto da menina, ele disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E ela levantou-se, o que provocou um verdadeiro escândalo, porque os mortos não ressuscitam na carne, na mesma carne. Desde que houve a interrupção do fluido vital, a morte orgânica é inevitável. Mas, em verdade, aquela menina chamada Talita não estava morta, estava numa crise de catalepsia. A catalepsia é um fenômeno patológico da psicologia em que a pessoa perde os sentidos, as palpitações caem quase nunca audíveis ao ouvido.
Mas a técnica de se saber quem estava morto e quem estava vivo era colocar um espelho no nariz para ver se respirava. Isso na minha terra era muito comum. Ou então tentar ouvir os batimentos cardíacos. Da catalepsia é tão suave e tão distante um pulsar do outro que o ouvido humano não capta. É necessário o estetoscópio, a aparelhagem especial. Mas Jesus sabia. Ele já conhecia aquela época o que a ciência médica ignorava, o fenômeno da catalepsia. E então agora Lázaro também estava morto. E os mortos em Israel eram enterrados invariavelmente de pé, dentro de um sepulcro cavado na rocha. Eram nas pedras que eles cavavam o sepulcro. Faziam 2 salas, uma para a recepção e a outra em que o cadáver ficava no caixão em pé. Então, quando Marta disse, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Então Jesus disse, vamos vê-lo. Dirigiram-se ao sepulcro que ficava perto, fizeram rolar uma pedra. Quem não tem ideia, a porta de entrada era vedada por uma pedra uma pedra redonda de moinho, que se ia empurrando e vedava, mas não se fechava os interstícios, como nós hoje fazemos com cimento. Fechava ali e pronto, deixava o tempo passar. A porta foi removida e as pessoas automaticamente levaram a mão ao nariz, porque deveria estar em decomposição. Há 2 versões. Há uma versão que diz que o cadáver exalava odores pútridos, portanto já estava em decomposição. E outra versão que não, ninguém percebeu nada. Para a primeira versão, existe a explicação. Lázaro havia sido leproso, daí o nome Lázaro. Através da história, é um lazarento, é um leproso. Daí os leprosários eram lazarentos. E, naturalmente, aquele odor era das feridas não cicatrizadas, daquele ambiente fechado, quente, a região é muito quente, e exalou. Seria uma explicação para mostrar que ele estava vivo. A outra explicação é que ninguém sentiu nada. Jesus chegou à porta e falou, Lázaro, surge et tambula, levanta-te e anda. Então ele se levantou do lugar em que estava encostado à parede, começou a tirar as ataduras que amarravam o cadáver e veio para a surpresa geral. Era uma ressurreição, na opinião geral. Em verdade, era um despertar da catalepsia. Santa Teresa d'Ávila periodicamente entrava em estados catalépticos e um deles durou 20 dias. A médium Ivone do Amaral Pereira, desde criança, que tinha fases de catalepsia. Foi quase enterrada, mas a sua mãe, depois de 3 dias de ver a criança morta ali, e todo mundo mandando enterrar, ela disse, eu vou esperar esta noite. Se ela não despertar, eu enterro. E ela despertou. E nós tivemos a grande médium Ivone do Amaral Pereira. Então, Lázaro ficou como sendo um homem prodígio naquela aldeia. Não era uma cidade, até hoje não é uma cidade, era uma aldeia. E contam que logo no primeiro sábado, muito alegre, ele foi à sinagoga, ao templo dos judeus, para poder agradecer a Yahvé, o Jeová, que era como chamavam o seu Deus. E quando ele chegou ao templo, os judeus, adversários de Cristo, disseram que ele havia voltado ao mundo graças a Satanás. Eu acho interessantíssimo como dão poder a Satanás. Quer dizer que o diabo podia, Deus não. Deus criou o diabo, mas não podia. É uma coisa tão ridícula que nem merece uma análise de bom senso.
E os judeus começaram a condená-lo. Tu és um infame, tu pertences às hienas, porque Satanás se trouxe do fogo eterno, do inferno. E ele ficou assustado, porque era natural que todos se alegrassem de ele haver voltado. E aí algum mais precipitado pegou uma pedra e atirou nele. Os judeus adoravam jogar pedras. Hoje se jogam calúnias, que são pedras morais. E então ele se irritou e voltou-se para o judeu e disse: eu te digo uma coisa, aquele que teve a força de me tirar da morte, também tem a força de levar-te à morte. Aí, ninguém quer morrer. Eles ficaram apavorados, Jesus devia ser um mago, um feiticeiro, e fugiram. E ele voltou e nunca mais foi à sinagoga. Porque as pessoas adotam superstições estúpidas e transformam em realidades para elas. Passaram-se os anos, Jesus esteve lá muitas vezes, e na última vez, merece contarmos, todo mundo já sabe, mas talvez alguns não conheçam detalhes, contarmos como se deu. Ele veio a Jerusalém para poder se dar o holocausto. Ele sabia que daquela vez não voltaria para a Galileia. E veio com os 12. A notícia correu e todos sabiam que iriam se hospedar na casa de Lázaro. As irmãs ficaram excitadas, alegres. Lázaro tomou providências e no dia aprazado, a pequena cidade estava lotada da vizinhança. Pessoas que trouxeram doentes, portadores de cruéis desequilíbrios orgânicos e mentais. E era um verdadeiro distúrbio da região quando ele chega com os 12. Maria, que era a irmã mais velha, cuidava da casa. Essa preocupação que nós temos de receber a visita, embelezar a casa, cuidar. Quando a visita é muito querida, não precisa nada disto. Receber com o coração, e não com lençóis bordados de linho belga, não com isso nem com aquilo. Isso é uma ostentação, talvez para agradar o amigo. Mas o mais importante do que isso é o afeto em si. E Marta era muito preocupada, e todo mundo dizia: a casa é bem arrumada, a casinha deles e tal, e corre para cá, corre para lá. Maria, em hebraico, é também Miriam, palavra de origem latina, Miriam. Miriam, que era mais jovem, era deslumbrada por Jesus. E quem não o seria? Aquele homem incomparável, contador de histórias, narrador de ternura, operador de fenômenos, os perfumes que dele se exalavam. Eu me lembro de Chico Xavier, estando ao seu lado, de repente, aquela ráfaga de rosas, depois de violetas, de cravos, os perfumes mais variados que ele exalava, as mãos ficavam molhadas, a camisa molhada, o paletó. Às vezes, nossos objetos no bolso ficavam. Eu tenho lenços em que ficaram manchados. Era tanto que eu peguei violeta dos Alpes e coloquei no lenço. E o perfume era tanto que elas desbotaram nos lenços. Ficaram com as marcas. Eu tenho no nosso pequeno museu. E então Jesus devia exalar o perfume das rosas de Sharon, as mais célebres do mundo. Maria então se sentou e ficou ouvindo as pessoas fazendo perguntas, outros contando fatos, alguns fazendo pedidos, e ela deslumbrada. E Marta preocupada, porque eles eram 13, e preparar a refeição para 13 homens não é lá uma brincadeira. Ademais, os aproveitadores, né? Aqueles que vão como que não quer nada, ficam como se fossem convidados e só saem quando acaba tudo. Ainda hoje tem quem leve bolsa. Eu vou levar um pedacinho
do bolo para a fulana que ficou em casa e já leva o papel, o saquinho e vai com a bolsa pesadinha. Então Marta, quando vê a folga de Maria, olhando para ele sorrindo, Marta não aguentou. Eu gosto muito de Marta porque ela era muito como nós. Ela era um pouquinho afobada e dizia até o que não devia na hora. Ela disse: Senhor, reclama com Maria, vê que eu estou atarefada e ela está aí olhando-te, manda que ela venha me ajudar, está chegando a hora da refeição. E Jesus sorriu e disse: Marta, há 2 valores no mundo e Maria escolheu o melhor deles, porque contemplado era o que havia de melhor, porque as coisas materiais transitórias, os acepipes, as comidas, as bebidas, passam. E aquilo passaria, mas o que não passaria foi o bem que ele fez às multidões que ali estavam. E então Jesus lhe diz assim: Marta, no Evangelho é muito bonito, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Aí Maria ficou ainda mais contente, né? Porque estava apoiada. E ali ela ficou. E chegou no dia de seguirem a Jerusalém. A multidão acompanhou Jesus e eles também. Era perto, 4 quilômetros, 3, a entrada triunfal em Jerusalém. Aquela multidão, quando chega à porta formosa de Jerusalém, por causa das muralhas, tinha portas de entrada. Então, alguém teve ideia de arrancar palmas de unicuri, de palmeira, e exaltar, como faziam os romanos quando voltavam da guerra. Eles eram aplaudidos, coroados de mirtro, ou de outras flores, ou outras plantas, como verdadeiros triunfadores. Então Jesus mandou pegar um jumento que estava perto e cavalga o jumento. Entra. Então a alegria do povo, ele é o Messias, veio nos libertar. O domingo de Ramos ficou célebre para a humanidade. A exaltação, a alegria, a glória. Mas há uma anedota muito interessante. O burrinho que Jesus montou estava alegríssimo, porque o povo colocava o véu, os tapetes raros, as peças para o jumento passar. E o jumento, quando foi à tarde, chegou em casa e disse para sua mãe: Mamãe, eu não te conto. Hoje eu fui exaltado em Jerusalém. Imagine que eu não pisei o chão, só pisei tapetes, pisei véus, tecidos raros, e fui ovacionado. E a mãe muito sábia, as mães são muito sábias, algumas, mais velha, ela olhou para ele e disse assim: Foi, meu filho, foi, mãe, foi tudo para mim. Então vai lá agora e entra de novo. Ele foi todo contentinho, e quando ele chegou na porta da entrada, tinha os meninos, jogaram pedra, jogaram areia, ele voltou correndo e disse: Nossa, não me reconheceram, me apedrejaram, mamãe. Ela disse: É, porque aquela homenagem não era para ti, não, era para quem estava montado em ti. Então, há um outro detalhe, esse muito sutil, é que Jesus não aceitou as homenagens. Montado no jumento, os seus pés ficaram acima das homenagens terrestres. A humanidade homenageou mesmo, foi o jumento. Porque 4 dias depois, traíram-no, condenaram-no, assassinaram-no da maneira mais covarde que se possa imaginar. E Lázaro sentiu a saudade do amigo querido. Passaram os anos e ele também envelheceu. Envelheceu, e numa certa noite do mês de Nisan, março, abril, ele percebeu que ia viajar. As forças debilitadas, Maria envelhecida, Marta mais idosa, os 3 irmãos no mesmo quarto em que Jesus estivera. Acende a lamparina de barro vermelho
e Lázaro. Então conta a sensação que teve quando se encontrava na catalepsia. E disse para as irmãs: não chorem por mim. Eu vou para a casa do Pai, para o mundo onde eu já estive, cheio de bênçãos, de alegrias, de paz, longe da dor e do sofrimento. Ele me deu a honra de viver quase 10 anos a mais daquilo que a vida me havia licenciado. E desencarna Lázaro. Mas quando ele estava na agonia, naquele momento final, os seus olhos brilham de uma maneira especial. Ele estende os braços e parece repetir: ele voltou. E está dizendo: Lázaro, surge a tâmbula, levanta-te e anda. Despediu-se e partiu para a imortalidade. A nossa mensagem é esta: nossa vida, por mais longa, é muito breve, depois que passa. E parece que isso não passa nunca. Daqui a 2 anos, diz assim: nossa, como foi rápido. Então, aproveitar. Existem aqueles valores imediatos que o jumento recebe. Mas existem também aqueles valores da alma, as boas palavras. A nossa vida não foi ótima, foi super ótima. Viver. Quanto cada um de nós amealhou de bom e esqueceu. Todos nós já fomos objetos de homenagens, de carinho, de ternura, mas só lembramos do lado negativo. Alguém adoece, a gente pensa: vai morrer. Mas por quê? Vai viver, mesmo que morra, que perca a indumentária carnal, viverá, porque a morte não existe. Ontem eu estava muito abatido por um problema do nervo labirinto e estava com muita dificuldade de sentar, de caminhar, de raciocinar, quando de repente o meu filho, que me dá assistência, ele perguntou: o senhor quer café, tio? Eu disse: quero, meu filho. Aceitei para agradá-lo, porque ele tem prazer, e eu não queria decepcioná-lo. Eu digo: eu quero, meu filho. Ele foi buscar o café. Quando eu estava tomando café, ele disse assim: tio, o senhor não quer um passe? Eu disse: ah, meu filho, eu estava esperando você trazer o nosso medicamento, as forças do mais além. Eu estava deitado, me alonguei, me concentrei. Ele orou o Pai Nosso. Essa prece que todos sabemos, todos. Mesmo quem esquece, sabe. Está esquecida somente. É a prece mais feita no mundo inteiro, porque 1/3 da humanidade é cristão. E a prece, através de 2000 anos, passou pelas sociedades. Eu não vi quando ele terminou o passe. O passe é a retirada das energias ruins e a colocação das energias boas. É o magnetismo, é o fluidismo, é a transmissão das forças. Eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou, a energia, e que é a maior terapêutica do Espiritismo. Então eu adormeci. Fazia 48 horas que eu não dormia. E aí não vi meu filho sair. Estava a luz apagada. Quando eu despertei, aquele mal-estar, claro, prosseguia, porque não há milagres, porém sob meu controle. Eu era capaz de controlar, ainda desci para conviver com as tias um pouco, do poder que nós temos no amar. Ele me viu tão fora do normal, que percebeu que tinha algo para me dar, além da gentileza do café. E me deu o que não tem preço.
Quantas vezes nós apertamos a mão de alguém e sentimos um afeto, a hipocrisia, a traição, essas pessoas que não olham para a gente. Olhe na cara, olhe no olho, para poder encontrar você no seu próximo e não ter a covardia de o magoar. Daí, a nossa mensagem é: e mesmo morrendo, nós viveremos a vida eterna. Vamos agora orar e tomar o passe. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.